continuar então naquele mesmo esqueminha, né, da semana passada, para também resolver alguns exercícios. Então, a única força que faltou falar é da força centrípeta. Então, a força centrípeta, ela não é um tipo de força igual força-peso, ou força elástica, ou força de atrito, que tem uma equação, tá? Ela é uma força que dá o nome de qualquer força que esteja orientada para o centro físico, fixo. Seja ela uma força, sei lá, elétrica, ou uma força de um ímã, não sei, tá? De campo, assim, dessas forças de campo. Mas ela é uma força que faz com que o objeto permaneça naquela trajetória circular, beleza? Mas ela não tem, assim, um valor, tipo assim, ela tem um valor, na verdade. A única coisa que vocês precisam saber, aquela confusa, né? Mentira. A única coisa que vocês precisam saber é que, assim como a segunda lei de Newton, que é uma massa vezes uma aceleração, a aceleração que eu vou usar nesse caso aqui, da força centrípeta, é a aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado sobre R. Mas ela pode ser, tipo assim, igual a força de tração. Então, tração vai ser igual a força centrípeta. Então, eu sei que tração é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Beleza? A única coisa que eu preciso que vocês identifiquem é que, quando eu estiver falando de força centrípeta, a minha aceleração muda. A minha aceleração, então, daí é velocidade linear ao quadrado sobre o raio, tá? É isso? É isso. Então, encerrando agora o que a gente falou sobre forças, eu vou fazer com vocês alguns exercícios, tá? Alguns exercícios. Tá certinho? Tá certinho. Vamos lá. Exercício número 9 da página... Vai voltar. Exercício 9. Deixa eu ver qual que é a página aqui. Peraí. Cadê? 17 foi com 17. Página 59. Então, abram o livro lá de vocês. Na página 59, esse aqui é o livrinho de vocês, página 59, exercício 9. Vamos lá. Um carro move-se em linha reta com velocidade constante, sob a ação de um sistema de forças. O movimento é horizontal e ocorre da esquerda para a direita. Qual é a direção e o sentido da resultante das forças que atuam sobre o automóvel? Bom, primeira informação muito importante que ele está dando para mim é o seguinte: ele tem velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, automaticamente eu sei que a minha aceleração ela é igual a zero. Se ela é igual a zero, eu sei também, automaticamente, que ele é um movimento retilíneo uniforme. E se ele é um movimento retilíneo uniforme, o que foi que eu disse na aula passada sobre condições de equilíbrio?
que ele ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se ele está em movimento retilíneo uniforme, a minha resultante é igual a 0. Então eu não preciso nem fazer diagrama de forças, nem nada do tipo, porque eu sei conceitualmente que se ele tem velocidade constante, eu tenho aceleração igual a 0, movimento retilíneo uniforme, então a minha resultante é igual a 0, tá? Isso aí. 12, da página 59, tá? Suponha, na mesma página, né? Suponha que no exato momento em que uma bola é lançada para cima, fosse possível desligar a gravidade terrestre e eliminar a resistência oferecida pelo ar. Que tipo de movimento seria adquirido pela bola? Que tipo de movimento que se eu tirasse a resistência e desligasse a gravidade, ele seria um movimento retilíneo uniforme, certo? Um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a aceleração que está atuando sobre ele é a aceleração gravitacional e eu tirei a aceleração gravitacional. Então, eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, eu tenho movimento retilíneo uniforme. Certo? Quais forças atuariam sobre ela? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque eu estou tirando a resistência do ar. Então não tem atrito. Eu estou tirando a gravidade. Então eu não tenho força-peso. Então que força eu tenho? Eu não tenho superfície, certo? Porque eu estou jogando no ar. Então eu não tenho normal. Eu não tenho uma corda. Então eu não tenho tração. Eu não estou girando isso. Então eu não tenho aceleração, força centrípeta. Então eu não tenho nenhuma força atuando sobre ela. Só isso, professora. Só isso. Tá? Essas aqui são mais conceituais. Beleza? Exercício lá da página um pouquinho mais pra frente agora. Questões propostas da página 69, tá? Questões propostas da página 69, exercício 22. Um livro de massa... Vou escrever isso aqui. Tá falando que a massa é igual a 0,5 quilogramas. Encontra-se apoiado em uma mesa. Existe alguma força atuando sobre esse livro, puxando para baixo? Como essa força se chama? Existe. A gente chegou à conclusão que é uma força peso para baixo. E fazendo um equilíbrio, eu sei que existe a força normal para cima. Percebe-se que a professora faz as coisas muito reto, né? Tá? Então, a força-peso sim, para baixo. Qual é o agente responsável por exercer essa força? Desenhe a representação dessa força no esquema anterior. É a força da gravidade, porque a gente sabe que está atraindo, né? É uma força de atração da Terra. E eu já fui rápida e já desenhei ali, beleza? Eu vou ler aqui que o livro fala aqui para mim, ó. A força da gravidade, chamada peso do livro,
é uma força de atração exercida pela Terra sobre ele, é uma força vertical para baixo, seu valor depende da massa do livro, usualmente designada por P. Ela pode ser medida em várias unidades, Newton, quilograma, força, são exemplos de unidades de força. B. Como a força-peso atua sobre o livro, puxando para baixo, por que ele não cai? Bom, ele não cai porque ele está sobre uma superfície. Então, se ele está sobre uma superfície, eu sei que existe uma força. Tem uma força de sustentação, né? Que é a força normal, tá? Então, ele não vai para baixo por causa da força da mesa em relação aí. Uma força de sustentação, diria assim, que é a força normal. C. Então, quantas forças atuam sobre o livro? Essas forças têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, têm o mesmo módulo? São duas forças que atuam sobre o livro, aparentemente, certo? Você não está empurrando esse livro para lá nem para cá. São duas forças que atuam sobre o livro. E sim, elas têm eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, mas eles não têm sentidos opostos, eles não têm o mesmo sentido. Então ele tem mesmo módulo, sim, que a gente já chegou à conclusão de que elas fazem, que a resultante nesse caso é a normal menos peso e é igual a zero porque está em equilíbrio. Então a normal ela é igual ao peso, certo? Direção, as duas estão na vertical. Sentido, não, uma tá para cima, outro tá para baixo. E eles não fazem um par de reação e reação, beleza? As forças peso, D, tá? A força peso P e a reação normal M atuantes no livro se cancelam, se anulam. Por quê? Qual o valor módulo da força resultante que atua sobre o livro? Ele está em repouso ou em movimento? Aí eu acabo respondendo tudo antes, né? Sim, porque eles têm o mesmo módulo, certo? Eles se anulam, sim, porque ele está em repouso. Se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Então eu cheguei a essa conclusão aqui. Para ficar didático, qual o valor da força-peso? Massa vezes gravidade. Então força-peso ela é igual a 0,5 vezes 10, peso igual a 5 newtons. Em contrapartida, se eu sei que a normal é igual a peso, então a normal é igual a 5 newtons. Beleza? Isso? Só isso? Só isso. Fechou. 13 da página. Uia, o meu roteiro aí ficou tudo contrário. Esse é lá da página 59. Volta lá para a página 59, tá? 13 da página 59. 59. Página 59. Na hora de imprimir, trocou tudo os roteiros e esse aqui eu não dei uma olhada. Beleza? Mas é conceitual também, tá? Um ônibus viaja numa estrada reta com velocidade constante. Num determinado instante, ele é freado. Existe alguma força atuando nos passageiros que os faz moverem para frente? Nos passageiros que faz mover para frente, não. Coisa assim. Nos passageiros, não. Tá? No passageiro não existe alguém empurrando eles lá para frente. Explique o que ocorreu com os passageiros. Bom, eles foram para frente por causa da primeira lei
de Newton. Olha, a gente vai ficando escrevendo errado nos slides para para ficar engraçado para vocês, e depois não sabe escrever lei de Newton, tá? Então, o que aconteceu com eles? Aconteceu a primeira lei de Newton, que eles tenderam a permanecer em movimento, já que eles estavam em movimento em relação à rua, né? E o ônibus freou e eles tenderam a continuar o movimento deles, beleza? Então, só isso. Conceitualzinha também. Ótima para colocar em prova. Exercício 24. Agora volta lá para a página 71. Vamos voltar lá para a página 71. Um garoto de 20 quilos, então esse 20 quilos aqui eu sei que é a massa, está pendurado por 2 cordas, como se vê na figura, tá? Indique as forças que atuam sobre o garoto no diagrama apresentado. Qual a direção e sentido de cada uma delas? Então, vamos lá. Primeira é a força peso. Beleza? Força peso para baixo, vertical para baixo. Outra força que está atuante. Que cor que eu fiz isso lá atrás? Deixa eu ver. Verde escuro. Outra atuante nele é a força da tração. Então, esse aqui seria, vou colocar esse aqui com tração 1 e esse aqui como tração 2. Por quê? São forças diferentes, professora? Sim. Esse aqui é a tração dessa corda e essa aqui é a tração dessa corda, porque são cordas diferentes. Tá? Bom, são trações diferentes, mas a sustentação ela é igual, então elas são iguais, mas como são cordas diferentes, só pra gente colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Sustentação. É idêntica, por isso T1 igual a T2, tá? Lá, quantas forças atuam sobre o garoto? Qual é o valor da força resultante sobre eles? Como se relacionam os valores, módulos dessas forças? Determine o valor da tensão em cada corda em função do peso do garoto. Ó, sobre o piazinho aqui, atua 3 forças. Tensão 1, tensão 2 e peso. Certo? Como ele está em repouso, a força resultante dele tem que ser igual a 0. Então, se a força resultante dele tem que ser igual a 0, eu vou fazer assim, ó. P menos T1 menos T2 igual a 0, tá? Por quê? Porque eu sei que força resultante é igual a 0. Vou colocar aqui força resultante igual a 0. Se eu tenho, ó, P num sentido, sentidos opostos, diminui. Então, eu posso escrever que P igual a T1 mais T2, certo? P igual a T1 mais T2. Como eu sei que T1 e T2 são iguais, porque a sustentação é idêntica, então P é igual a 2T. De novo, como eu sei que
T1 é igual a T2, porque a sustentação é idêntica. P igual a 2T. Beleza? Aqui. De lado, e vou calcular. Cheguei a essa conclusão, certo? Só que P é fácil de eu achar. Porque P é igual a massa vezes gravidade. P, massa do menino, 20. Gravidade, 10. P é igual a 200 newton. Voltando aqui. 200 newtons. Não, vamos tirar esses newtons, tá? 200 é igual a 2T. Qual é a única coisa que eu não sei aqui? É o valor do T. Então, esse cara está multiplicando, passa para lá dividindo. T igual a 200 divididos por 2. T, então, é igual a 100 newtons. Então, esse cara aqui, ó, é igual a 100 newtons. Esse cara aqui é igual a 100 newtons. 100 mais 100, 200. Como eu sei que esse cara aqui é igual a 200, então eu sei que ele está em equilíbrio. Beleza? Para o vídeo lá, tá, gente? Para o vídeo, para poder escrever isso aqui. Eu dou continuidade, senão o vídeo vai ficar muito comprido, igual da semana passada. 23 da página 70. Página 70. Um corpo de 5 quilos é sustentado por uma corda, como na figura. A. Qual a força que atua sobre o corpo, puxando para baixo? Quem exerce essa força? Identifique essa força no esquema anterior. A qual a direção e o sentido dessa força? Qual é a força? Qual é a força? Força, peso. Para baixo. Dessa maneira que vocês vão desenhar lá, tá? Força, peso. Como a força peso atua sobre o corpo, puxando para baixo, porque ela não cai? Existe outra força atuando sobre o corpo? Qual? Quem exerce essa força? Quem exerce essa força, gente? Força de tração. Por isso que isso aqui não está indo para baixo. Isso aqui está pendurado, está sustentado pela corda, não está indo para baixo, certo? C. Então, quantas forças atuam sobre o corpo? Qual é a força resultante sobre ele? Ele está em repouso ou em movimento? Como as forças P e T se relacionam? São iguais ou simétricas? São iguais? São simétricas? Desculpa. Então, atuam-se duas forças, força peso e tração. Elas são iguais em módulos, mas eles não são simétricos, porque eles têm sentidos opostos, tá? Se eles estão em sentidos opostos e eu tenho equilíbrio, certo? Se eles têm equilíbrio, eu posso escrever que meu peso é igual a tração. Isso aqui em equilíbrio. Se eles estão em movimento, eu posso escrever como P igual a menos tração, movimento. Beleza? É isso? Só isso. Só isso. Vamos fazer o desenho lá e vamos escrever essa relação entre um e outro. 26.
O homem puxa uma caixa que se encontra apoiada em uma superfície rugosa por meio de uma corda, exercendo uma força F. Mesmo com a aplicação da força F, a caixa permanece parada. Esse aqui é o exercício da página 71, que continua lá na página 72, tá? Lembrando que eu tô com o livrinho aqui do lado, por isso que eu estou lendo. É bom que vocês estejam com o livro também. Quando dizemos que a superfície é rugosa, o que queremos informar? Qual a força que aparece em consequência dessa informação? Se eu estou falando que é uma superfície rugosa, ou seja, ela tem esses trequinhos aqui, eu sei que é uma força de atrito, que é uma força contrária à força que está atuante, nesse caso a força F aqui, certo? B. Quantas forças atuam sobre a caixa? Quais são elas? Qual a direção e o sentido de cada um? Vamos lá, vamos desenhar. Começando verticalmente pela força peso para baixo. Depois eu sei que existe uma superfície, então eu tenho uma força, normal. Isso aqui é só que eu me espanto como eu escrevo torto. Uma reação normal. Beleza. Eu tenho essa força F aqui do cara, tá? Eu vou só reforçá-la com preto aqui. Uma força F que o cara está atuando e uma força de atrito FAT. Só isso que vocês precisam desenhar? Só isso que vocês precisam desenhar, beleza? Isso aqui é quando a gente fala assim, faça o diagrama das forças. É isso aqui que vocês precisam fazer, tá bom? Tá. C. Desenhe as 4 forças que atuam sobre a caixa no diagrama anterior. Indique os pares de força que são iguais em módulo e valor. Qual o valor da força resultante que atua sobre a caixa? Gente, olha só. Vou fazer de roxo. Veja. P e N vai resultar vai resultar numa resultante. Vai dar uma resultante igual a 0. Ou seja, P é igual a E. Certo? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Se ele está parado, então eu tenho outra informação, né? Se ele está parado, eu tenho um coeficiente de atrito estático. Se ele está parado, eu tenho que meu FAT e a minha força do cara também tem uma resultante igual a 0, porque está parado. Então, FAT vai ser igual a força do cara. Ou seja, eu tava lendo aqui só pra ver se eu tava certo. Claro que eu tava certo. Não, brincadeira. Eu tava certo, eu só queria ver que ele tava falando aqui a mais. Ou seja, tanto verticalmente a minha resultante vai ser nula, quanto horizontalmente a minha resultante vai ser nula. Então a minha força resultante nesse caso aqui é nula. Eu não tenho nenhuma ação, tá? Isso? Só isso?
Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos ver, tem mais 2 exercícios só. Exercício 25. Exercício 25 da página 71. Se tiver indo rápido, a gente vai parando o vídeo, tá? Como é resolução de exercício, não precisa necessariamente estar muito devagar. 25, olha lá. Um bloco é sustentado por uma mola elástica, como mostra a figura, certo? Quais as forças que atuam sobre o bloco? Desenhe essa força no diagrama, indicando as suas direções e sentido. A força elástica exercida pela mola pode ser indicada por FE. Então vamos desenhar lá. Eu tenho, de verde, minha força peso, e vou desenhar de rosinha aqui, de vermelho, a minha força elástica aqui, fel, que eu cheguei à conclusão de que eu quero escrever fel, não fe, fel, tá? Veja, desenhei, pronto, já foi. B, o bloco está em repouso? Qual o valor da força resultante sobre ele? Como essas forças se relacionam? São iguais ou simétricas? Sobre o bloco tem atuante, então, a força elástica e a força peso. Se o bloco está em repouso, eu não sei, na verdade, porque o desenho não está falando se está indo para baixo ou não. Mas se ele está em repouso, tá? Se ele permanece em repouso, eu sei que a minha resultante é igual a 0, então eu sei que a minha força peso é igual à minha força elástica, tá? Isso. Por que as forças exercidas por molas são chamadas de forças elásticas? O que altera na mola quando penduramos um objeto e depois substituímos por outro mais pesado? Eu expliquei isso, né? Então, ela é dada por força elástica. A primeira característica dela é que ela tem que ter uma mola ou um elástico. E outra característica dela é que ela vai sofrer uma deformação. Tá? Então, uma deformação dela é... Pronto, eu não tenho um elástico aqui para mostrar isso para vocês. Mas é o quanto ela vai aumentar ou diminuir, beleza? Então, e eu sei que, força peso é mg e a força elástica é o quê? Kx. Sendo K a constante elástica, então essa constante ela dá a rigidez da mola. Se a constante ela for muito alta, eu não consigo trabalhar direito com a mola, tá? Eu posso levar molas, por exemplo, na live para vocês entenderem melhor. E o X, a deformação. Beleza? Só isso? Só isso. E agora o último exercício. Eu só coloquei o desenho. Procurar de onde eu tirei isso aí. Aqui, vocês nem estão vendo. Exercício 18. Vou colocar aqui. 18 da página 88. Página 88. Exercício 18. Ele é um exercício que para vocês ele tá escrevendo lá e tá falando bastante coisa. Então, na verdade, a única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o diagrama de forças dele. Por quê? Porque a gente fez isso, né? A gente fez o quê? Deixa eu mostrar, peraí. O que a gente fez na aula passada
Cadê? Gente, cadê minha folha da aula passada? Peraí. A gente fez na aula passada esse aqui. Plano inclinado. Calma que eu não tô achando, peraí. A gente fez na aula passada o plano inclinado, certo? Que eu demonstrei pra vocês o plano inclinado, o desenho. Achando o desenho, eu não estou achando. Olha, quando a gente não é organizado, viu? O que acontece? De atrito. Folha sumiu de mim, minha filha. Aqui. Achei. Tá? A gente fez, ó, o plano inclinado, então a gente chegou a algumas conclusões. Só que isso aqui é um plano inclinado mais tração. Então, começamos aqui. Aqui a gente vai desenhar. Bloco B. Eu tenho peso. Eu tenho tração aqui, beleza? Tenho tração aqui. Ele tá falando... a figura a seguir representa dois corpos A, com massas iguais, de 2 kg, amarrados na extremidade por uma corda de massa desprezível, que passa por uma roldana sem atrito, e também de uma massa desprezível num plano inclinado de ângulo de 30 graus. Considere G 10 e os coeficientes de atrito entre o corpo A e a superfície do plano sejam μ estático 0,20 e μ cinético 0,10. Nessas condições, o que ocorre no sistema caso ele seja abandonado na situação mostrada a seguir? Bom, eu vou começar aqui só o diagrama de forças. E aí eu vou deixar para que vocês em casa tentem calcular, porque daí quando a gente fizer a live, eu venho direto nesse exercício, tá bom? Bom, então vou desenhar mais diagramas de forças aqui. Vou deixar algumas coisas indicadas para vocês, né? Minha normal, tá? Sempre perpendicular à superfície. E meu atrito. Beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês resolverem, dá uma olhada no plano inclinado. Depois dá uma olhada aqui. Ou se vocês quiserem começar por esse aqui e depois vir no plano inclinado, talvez até mais fácil, não sei. Deixa eu ver como é que é o exercício. Se vocês têm a resolução do exercício, tá? Tá tudo aqui, ó. Tudo bonitinho. Não, começa então pelo plano inclinado. Então essas são as forças. Lembrando que a força peso, nesse caso, tá assim, ó. P de Y e P de X, tá? Faz lá. Tenta fazer. Lê o que o livro tá falando. Tenta fazer. E a gente vai... Vou deixar pra vocês resolverem, senão eu fico resolvendo tudo. Chega na hora da prova, vocês não sabem fazer. Então, vou lançar esse desafio aí pra vocês.
mais os outros exercícios propostos, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a live.